Muito bem-vindo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, por favor. Eu queria ler com os irmãos o versículo 44. Atos, capítulo 10, do versículo 44 e o versículo até o versículo 48. Né? Vamos fazer essa leitura desses 4 versículos, que vai ser o tema, o central do nosso estudo desse encontro desta noite. E olha, vou dizer uma coisa para você, esse capítulo 10 ele é fundamental para a gente perceber como é que o Espírito de Deus está rompendo os grilhões, rompendo as cadeias, rompendo as cabeças e os pensamentos teológicos, os pensamentos culturais, rompendo os grilhões, como é que ele vai fazendo com que a sua igreja vá crescendo e vá espalhando de tal maneira que chegou até nós. Eu acho que não chegaria até nós se não fosse esse capítulo 10. Esse capítulo 10, ele é fantástico. Ele é fantástico. Já temos falado algumas vezes e mencionado alguns desses textos, mas hoje eu queria ler com você do versículo 44 até o versículo 48. Você já abriu a sua Bíblia? Você já achou? Eu espero que sim. Né? Pegue a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, não seja apenas ouvinte, mas seja leitor obediente, que esta palavra inunde sua alma e o seu coração. Amém? Diz assim a palavra de Deus aí, em Atos capítulo 10, versículo de número 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, versículo 44. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Amados, por favor, prestem bem atenção nesse texto, naquilo que está em volta e naquilo que está em jogo. Aquilo que está em jogo. Em primeiro lugar, para você ter noção e lembrar daquilo que estamos falando. A expressão ainda Pedro falava remonta ao que está acontecendo. Então, rapidamente, preste bem atenção. No capítulo 10, Pedro está na cidade de Jope. Já falamos sobre isso, mas é bom, só para a gente ater aqui a mente e o coração. Pedro está lá na cidade de Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Enquanto ele está orando por volta do meio-dia, ele está orando e pedindo a Deus sabedoria e provavelmente pedindo que a comida chegue mais rápido. Deu uma fome tão grande nele, ele ficou com uma fome tão grande que enquanto ele estava orando, ele teve um êxtase. E o êxtase, ele teve uma visão de um lençol branco que descia do céu, cheio de animais impuros, isto é, cheio de animais que judeu não come. Judeu não come camarão, judeu não come porco, judeu, uma bistequinha, uma linguicinha, judeu não come. Bobó de camarão, não come. Peixe de pele, não come. E outros. Todo quanto esses animais, para judeu, são impuros, sujos. Se eu comer, eu me contamino. E aí desce um lençol, só tinha animais assim, impuros. E Pedro, que estava orando, movido por uma fome avassaladora,
Para mim, ele então pedia para aumentar o fogo na panela. A irmã estava fazendo uma comida muito especial e estava enrolando, estava demorando e a fome aumentou. E ele pede comida, e quando ele pede comida, vem um lençol. Esse lençol desce e uma voz do céu, o Senhor, uma voz do céu dizendo: Pedro, mata e come. Pedro olha para aquilo e aí ele responde: não, senhor, eu sou um judeu de fina estirpe. Eu estou acrescentando aqui uns negocinhos. Eu sou um judeu. Eu nunca, nessa boquinha que mamãe amamentou, nunca entrou comida impura. Nunca comeu, nunca. Camarão? Isso é um urubu. O quê? Porco? Onde já se viu? Bistequinha? De jeito nenhum. Eu sou um sacrossanto judeu. Nunca comi. Não como, nem se Deus mandar. Olha, Pedro acho que vai falando coisas assim. Não tá, Lucas não vai marcar tanto. Eu estou aqui envolvendo que o Pedro lá, depois me perdoe. Mas era a ideia de que ele não ia comer aquilo e de fato não quis comer. E disse: eu não vou comer. E aí a voz do céu, a voz de Deus diz assim: não te faças impuro o que eu purifiquei. Não faça sujo o que eu limpei. Não desrespeite, não recuse aquilo que eu aceitei. E pior, o lençol sobe uma vez e desce a segunda vez, repete a mesma coisa: mata e come, não te faças impuro o que eu fiz puro. E Pedro diz: não mato, nunca matei, nunca comi, não vai ser agora. E o lençol sobe, e aí depois o lençol desce 3 vezes, a terceira vez. Quando veio a terceira vez, eu acho que a ficha caiu em Pedro, e Pedro deve ter pensado: o que é isso? De novo, 3 vezes eu recusei, Deus falou comigo e eu disse não na cara dele. O que significa isso? O que significa isso? E aí o Espírito Santo diz para Pedro, eu estou tentando resumir tudo o que está acontecendo no capítulo 10. O Espírito Santo diz para Pedro: Pedro, vem aí 2 pessoas, vão bater na porta, vão te chamar. Vai com eles, Pedro, vai com eles, em nada duvidando. Chegou quem? Chegou 2 enviados. Quando ele está lá pensando no telhado, lá no segundo andar, bate na porta. 2 emissários de um homem romano, impuro, não judeu, gentio. Só que esse gentio teve uma visão de anjos. Só que esse gentio era temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Mas ele era fazedor de boas obras. Queria conhecer a Deus, e quando ele recebeu a ordem, vai lá na casa de Simão, o curtidor, em Jope, na rua, na beira-mar, tem um homem chamado Simão Pedro, fala para ele vir aqui, para ele falar o que você precisa ouvir. Esse Cornélio, despertado daquela visão, manda os seus 2 serviçais para ir buscar esse tal de Pedro, e Pedro teve a visão para poder ir com eles, porque Pedro não iria com eles. Porque, afinal de contas, Pedro é de sangue azul, judeu, povo de Deus, salvo. E o gentio? Porco, imundo. Não, Pedro não iria. Mas Pedro tem a visão dos lençóis. O Espírito falou claramente a eles: vá, não duvide. Então Pedro vai. No capítulo 10, Pedro chega até a casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio está tão assim, tomado pela visão, pela visitação, que quando ele vê Pedro, ele se ajoelha e se prostra diante do judeu. Um romano nunca faria isso a um judeu. O judeu era povo conquistado. Veja que crise.
de raças, de etnocentrismo. Veja que crise de quem é melhor do que o outro, não é? Veja que loucura. Mas quando se quer conhecer a Jesus, essas barreiras e essas dificuldades, elas não fazem a menor diferença. Quando alguém quer Jesus, quando alguém quer mesmo ter um encontro com o Senhor Jesus, não há obstáculo não. Se você quer Jesus, não há obstáculo. O romano se prostra diante do judeu, do Pedro. E Pedro manda que ele se levante. Não, fique em pé, eu também sou homem. Cornélio conta a história, e aí primeiras palavras de Pedro quando entra na casa de Cornélio. Vê aí, Atos 10, 28. Vê aí, Atos 10, 28. Olha o que é que o Pedro, judeu, muito mais judeu do que apóstolo, muito mais agora etnocêntrico, isto é, o judeu é um povo escolhido, é o único, é aquele, o resto é gentil, e gentil era uma palavra pejorativa. O Pedro judeu estava mais forte do que o Pedro apóstolo. O Pedro judeu estava muito maior do que o Pedro discípulo de Jesus. O Pedro judeu, culturalmente judaizante, está falando mais altamente ao coração de Pedro do que as palavras de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi necessário um chacoalhar, um lençol, Deus pegar o lençol e balançar e fazer assim, deixa eu tirar essas coisas desse rapaz. Versículo 28, olha o que Pedro fala, para você entender como era forte essa força, essa situação cultural, oprimindo a igreja, oprimindo o verdadeiro propósito do Senhor Jesus. O propósito ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? A humanidade se perdeu, lá em Adão. Lá no pecado do Éden, a humanidade se perdeu. E Jesus veio para buscar e salvar todo aquele que nele crê. Mas a igreja estava soterrada por N fatores, e aqui era um fator muito forte, o fator cultural, o fator judaizante, o fator de que o judeu é o único povo, santo povo de Deus. E Pedro é influenciado por isso. Não só Pedro, todos os apóstolos. Todos os apóstolos. E aí o lençol chacoalhou. E aí, balançou. Pedro vai a Cornélio, romano, gentil. E ele diz, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Notem, irmãos, esse versículo 28 e parte A dele diz exatamente a coisa mais complicada, que era preciso romper. Jesus era judeu, nascido ali, de Judá. A salvação vem dos judeus. E não é só para os judeus. Mas até aqui, os judeus pensavam, os judeus crentes, os apóstolos, pensavam que a salvação era só para judeu. O que é que, de certa forma, dominava e aprisionava? Está aqui, ele explica. Pedro está explicando. É proibido. Tá bem, quem proibiu? Quem proíbe essas coisas? Bom, com certeza não foi Jesus. A palavra, o Novo Testamento,
que estava sendo construído, que seria construído? Não, com certeza não. As palavras de Jesus, muito menos. O que é que impedia? Impedia toda uma cultura da época, uma cultura judaica da época. Uma cultura etnocêntrica, isto é, onde a sua nação, a sua etnia, o seu povo, o seu grupo é mais importante do que todos os outros grupos. E isso influenciava todos os apóstolos. Por isso que a igreja ainda estava em Jerusalém, ficou em Jerusalém até o capítulo 8, quando saiu a base de sola. A igreja foi assolada. Aí a igreja saiu. Daqui um pouquinho eu volto mais a esse assunto. Então Pedro, diante desse lençol que chacoalha, diante dessa palavra dizendo vai e não duvida, diante do testemunho daquele gentio, Cornélio, romano, ele diz, você sabe que é proibido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quer dizer, o Pedro já entrou na casa do Cornélio, que se prostrou diante dele, e Pedro já chamou o cara de porco, de camarão, chamou o cara de coisa imunda. Nada assim nada de uma educação. Nem educação aqui teve nessa hora. Ele só disse, sabe que é proibido? Aí eu me aproximar de alguém comum ou imundo. Ele está chamando Cornélio, que era um centurião romano, de porco, de imundo, de sujo. E aí ele diz, Deus me demonstrou. A pergunta é, quando foi que Deus demonstrou para ele não desconsiderar as pessoas? Bom, é claro que em primeira mão você encontra o lençol, claro, óbvio. Foi a última chacoalhada de Deus. Uau! Mas, gente, Jesus falou com a mulher samaritana. Jesus falou com a mulher sírio-fenícia. Jesus ordenou, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus ensinou, Jesus demonstrou. Mas parece que aquilo ficou assim meio que fechado, uma viseira na mente dos apóstolos, muito mais agora judeus do que obedientes e discípulos de Jesus. Mas o Espírito do Senhor está rompendo. Está rompendo. Versículo 29, Pedro diz assim, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Veio sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Cornélio conta a história dele, e aí Pedro começa a pregar. E Pedro prega. Ele vai falando, olha, se você continuar lendo, eu vou só ler do versículo 38 em diante. Você pode ler todo o texto aí. Mas o texto diz assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em Jerusalém. Tudo. Ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar o evangelho e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Aí entra o texto que nós lemos. Porque no versículo 44... aquilo que eu imagino é o seguinte,
Sabe quando o sermão está ficando longo demais? Pedro está pregando e ele ainda pregaria mais meia hora. Sabe? Pedro está empolgado. Ele falou de Jesus, falou da sua morte, falou da sua ressurreição, falou de quem nele crê tem a vida, é perdoado, etc, etc. E ele está querendo falar mais. Tanto ele quer falar mais que o Espírito Santo interfere. A expressão de Lucas é: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram. Todos os que ouviram. O Espírito Santo cai sobre eles. Que coisa fantástica, surpreendente. Por que é surpreendente? Porque Pedro não foi só. Levou alguns com ele, diz o texto aqui, versículo 45. Os fiéis que eram da circuncisão. Esse aqui era um grupo dentro da igreja. Esses da circuncisão eram um grupo que acreditavam que Jesus Cristo é o Senhor, mas eles também acreditavam que você, para ser salvo, você tinha que guardar a lei. E o que a lei fala logo de cara? Que no 8º dia o menino, o homem, tinha que ser circuncidado. Então, essas pessoas, eles achavam que a pessoa tinha que se converter, crer em Jesus, mas também tinham que guardar a lei. Tinha que praticar, tinha que ser um prosélito, isto é, tinha que ser uma pessoa de fora que se converte ao judaísmo. Ele não é judeu, ele é prosélito. Essa é a ideia desse proselitismo. Ele vem de fora para dentro, mas ele fica sempre na beirada. E a marca qual é? Ele tem que circuncidar. Porque se não circuncidar, não faz parte do povo escolhido. Por isso que diz o texto de Lucas, os que eram da circuncisão. Era um grupo dentro da igreja de gente, e olha isso no Novo Testamento, vai aparecer muito falando sobre essa questão, uso da circuncisão. Haverá muitos embates entre Paulo e estes que eram da circuncisão. Gente que é crente, que ama a Jesus, que acredita na sua ressurreição, que ele é o Messias, mas também acredita que só pode ser salvo se praticar, tem sempre um pouco além. É um evangelho que vai além. Né? É o evangelho de que eu tenho que aceitar, eu aceito Jesus, mas eu só sou salvo se eu fizer boas obras. É o evangelho do que eu tenho que praticar, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Os da circuncisão representam esse tipo de pessoas que amam a Jesus, mas que acham que neles, eles podem produzir alguma coisa pelas quais ele é aceito ou mais aceito por Jesus, né? Ou mais aceito. Já naquela época já tinha. Hoje também está cheio de gente assim. Gente que quer ser salvo em Jesus, mas só diz que só é salvo se ele guardar o sábado. Porque ele tem que guardar o sábado. Eles não entendem que o sábado é Jesus. Achareis descanso para as vossas almas. E descanso, a palavra descanso é sábado. Né? Acharei sábado. Quem entrega a sua vida para Jesus, acha sábado. Isto é, acha descanso. Quando alguém pergunta para mim, você guarda o sábado? Eu guardo no meu coração. Jesus é o meu descanso. Mas tem gente que acha que não, tem que guardar o dia lá, tal. E se não guardar, aí briga. Tem gente que acha que tem que guardar a lei, tem que crer em Jesus, mas tem que guardar a lei. Tem gente que acha que tem que gostar de Jesus, mas tem que... não, você sabe, tem que fazer boas obras para garantir. As boas obras que vão garantir lá. E como a gente nunca consegue fazer boas obras eficazmente, eficientemente, plenamente, vivemos um dilema. Então os que eram da circuncisão foram com Pedro. E eles ficaram admirados. Por que eles ficaram admirados? Porque na cabeça deles, daquela época,
O Espírito Santo não é para gentio. O Espírito Santo é para judeu, povo de Deus. Esse era o grande dilema e a grande dificuldade, a grande angústia. Quando o Espírito Santo é derramado, caiu, atropelou a pregação de Pedro, atrapalhou a pregação de Pedro. Pedro talvez tivesse mais um tópico, 2 tópicos, ele só estava no primeiro. Enfim, talvez a homilética de Pedro ainda tinha mais uns pontos, o Espírito veio, cortou. E diz o texto que eles ficaram atônitos e admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom, o presente, a dádiva, né, do Espírito Santo. Paulo a Timóteo, lá na 2ª carta, ele diz assim, ó, porque nos foi dado não um espírito de covardia, né? O dom é espírito de poder, de amor e de moderação. E aqui os caras estavam admirados. Olha, não é só para nós, não é só para o judeu, não é só para nosso grupinho. O que? O Espírito foi derramado para o gentil. Aí ficaram, aquilo era o Espírito de Deus, era o Senhor, desmontando os raciocínios, os pensamentos que estavam, de certa forma, sufocando a igreja, sufocando o papel da igreja, sufocando a extensão e o alvo da igreja. Quando Pedro viu a manifestação viva do derramar do Espírito Santo, Pedro fica assim, gente, olha o versículo, veja o versículo 47. Gente, porventura pode alguém recusar água? Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados que assim como nós receberam o Espírito Santo? Olha que coisa fantástica. Porque aqui nesse versículo, Pedro está identificando o batismo com água ao batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a realidade. O batismo do Espírito Santo é o que é importante. O batismo do Espírito Santo é o fundamental, mas não é sempre visível. Ali foi. O batismo do Espírito Santo é a realidade máxima, a presença do Espírito Santo em nós, selando. O Espírito Santo selando, dizendo, é meu, e eu sou o penhor da herança deles. Eu os comprei no sangue do Cordeiro, foram comprados, selados, marcados. Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, que depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nele crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Quem crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem crê de todo o coração, quem o invoca, quem o diz, Senhor, vem, reina sobre a minha vida, o Espírito Santo sela, marca, opera, é a garantia, é o penhor da nossa herança. Aquilo que é fundamental, que garante essa, é o Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo. Isto é o selo do Espírito Santo. É o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre aquele que crê, sobre aquele que invoca o nome do Senhor. Paulo vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando a pessoa invoca o nome do Senhor, quando eu fico imaginando aquelas pessoas ouvindo o sermão de Pedro, Pedro está falando e o Cornélio tá bebendo, né? Pedro está falando e ele está, como quem diz, eu creio, eu acredito, e que Jesus maravilhoso, ele morreu, ressuscitou, eu creio, ele perdoa os meus pecados, eu creio. À medida que Pedro pregava, o
Cornélio e todos estavam dizendo, sim, nós cremos. E veio o Espírito derramado. Por que acontece isso de uma maneira tão assim maravilhosa como aconteceu em Atos capítulo 2? Para que os que eram da circuncisão, para que Pedro e os seus apóstolos, para que aqueles que estavam obtusos, fechados e não acreditavam que o evangelho não era coisa só para judeu, que o evangelho é para todo aquele que nele crê. Para isso o Senhor permite, o Senhor faz isso de uma maneira maravilhosa, magistral, de uma maneira que ninguém podia duvidar. De tal maneira que produz admiração. E aí Pedro mostra para nós uma grande verdade. O batismo com água é uma figura. Ele é visível, ele é um testemunho, as pessoas assistem, as pessoas estão vendo, e o batismo com água, ele representa algo. O que ele representa? A verdade de que quando eu criei, o Senhor Jesus me batizou com o seu Espírito Santo. E ele me selou, me marcou, me guardou. Ele é herança, ele é o penhor da herança sua. Quando a gente diz, eu tenho certeza da salvação, eu tenho certeza da salvação porque o Espírito Santo vale mais do que eu, vale mais do que você. E ele é o penhor porque o Senhor Jesus vai vir buscar o seu Espírito. E eu vou agarrado nele, ou melhor, ele me leva junto. Ele te leva junto. Ele vai te levar, se você invocou ao Senhor Jesus, se você o ama, se você crê, sendo marcado por esse Espírito, ele habita em você. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, a gente vai junto. O Espírito Santo habita em nós, é muito mais valioso, ele é o penhor, né? É a garantia de que ele nos comprou. E aí vamos subir. Aquilo é maravilhoso de tal maneira que Pedro diz, olha, o batismo com água é uma figura do batismo com o Espírito Santo. Isso corrobora com o texto, muitos textos aqui dos evangelhos, que Jesus disse, olha, vocês foram, João Batista dizendo, eu batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu, que batiza com o Espírito Santo. Do seu interior fluiriam rios de água viva. Disse isso com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber, porque o Espírito até então não havia sido dado. Jesus está falando exatamente que quando você tem o Espírito Santo na sua vida, e ele exemplifica a presença do Espírito Santo em nós como água viva, vai ser um rio de água viva dentro de você, um rio de água que não é um tanque de água, não é uma piscina de água, é um rio para sair e para espalhar e para juntar com outros rios de água viva. Então eu tenho água viva dentro de mim. Você também tem. Que maravilha, o outro também tem, o outro também tem. E aí a gente se encontra, e a gente ora um pelo outro, a gente se motiva, a gente se anima, a gente ajuda, a gente carrega um ao outro, mas ao mesmo tempo a gente junta água. Entende? De mim sai um riachozinho, não, um córregozinho, né? um ribeirãozinho. De mim sai um filete de água da vida. De você também. Porque o Espírito Santo que habita em nós. E ao habitar em nós, ele vai fazendo que cada um de nós saia, jorre, né? Nunca mais tem sede, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Deus, minha vida está nas mãos do Senhor, a sua vida está nas mãos do Senhor. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? Quem nos afastará? Quem nos arrancará? Nós estamos nele, ele está em nós. Você pode caminhar, viver, usufruir, glorificar, adorá-lo com toda a sua força, porque ele é real na sua e na minha vida. O batismo com água, ele representa isso.
Você sabe que tem gente que é batizado com água e não é salvo. Tem gente que faz daquilo apenas um rito. Mas o batismo do água, diz aqui Pedro, como é que eu vou recusar a água para quem tem o Espírito? Como é que eu vou recusar o batismo com água para testemunhar as pessoas se eles já foram aceitos pelo Pai? Quando você pensa nisso, é assim, ó, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, ponto. Né? Outro, sem santificação ninguém verá a Deus. Outro. Quando alguém entrega a sua vida para Jesus, essa pessoa, para ser aceita por Deus, para ter o Espírito Santo de Deus, ele foi aceito pelo Pai. Em outras palavras, o Filho lavou os seus pecados e o Espírito Santo o aceitou. Ele não é perfeito, mas ele é perfeitamente santificado pela presença de Jesus e do seu Santo Espírito. Olha, Pedro pensa, como é que alguém pode recusar a água, que é símbolo de purificação, que é símbolo da presença do Espírito, água viva, para esse que já tem a realidade da intimidade com Deus? A resposta é óbvia, ninguém. E naquele dia, naquela noite, todos os da casa de Cornélio foram batizados. Uau, que festa, que coisa maravilhosa, que coisa especial. Porque Pedro parou de desobedecer, porque ele foi chacoalhado. Ah, queridos, isso tem desdobramentos. Isso tem muitos desdobramentos. Porque no capítulo 11, quando Pedro volta para Jerusalém, mais rápido do que notícia de WhatsApp e de internet, mais fake news, mais qualquer coisa. Já tinha chegado em Jerusalém a notícia e estava todo mundo com certa raivinha de Pedro. O problema era muito grande, não era só na cabeça de Pedro. Não. O Senhor estava querendo romper esses grilhões. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, que eram os que eram da circuncisão, vieram questionar a Pedro, vieram dizer para Pedro, o que é isso? Versículo 3, entraste em casa de homens incircuncisos? E pior, você comeu com eles? Crentes, meu Deus. Cada crente esquisito. Aí Pedro passou a fazer-lhe uma exposição ordenada dos fatos. Estava eu na cidade de Jope. Aí ele reconta a história toda. Ele reconta a história toda. E no versículo 18 do capítulo 11, eu vou parar por aqui. Olha o que diz. No versículo 17 e 18. Pois, se Deus, diz Pedro, lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou, quando cremos no Senhor Jesus. Quando é que nós fomos batizados com o Espírito Santo? Quando cremos em Jesus. Quando cremos em Jesus, quem era eu para que pudesses resistir a Deus? O pessoal estava questionando a Pedro, arguindo a Pedro, pressionando a Pedro, e Pedro disse, quem era eu? Se o Deus Todo-Poderoso deu a eles o mesmo que nos deu. Quando cremos, quando nós de fato cremos, Ele nos deu. E Ele deu para ele. Quem sou eu para discutir com Deus? No versículo 18. Ouvindo eles estas coisas,
apaziguaram-se. Então, se no versículo 18 eles apaziguaram-se, quer dizer que no versículo lá atrás, quando eles estavam arguindo a Pedro, eles estavam, onde já se viu? Você entrou na casa desses incircuncisos, desses impuros, e você ainda comeu com eles, onde já se viu o negócio deles? Eles estavam babando de raiva. Mas agora, eles quietaram o facho, se apaziguaram, ficaram em paz e começaram a glorificar a Deus, dizendo, 2 pontos, logo também aos gentios, aleluia, porque eu sou gentil, você é gentil. Logo, aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Uau! Todo capítulo 10 e capítulo 11 vai terminar aqui no versículo 18. Qual é o propósito do lençol? Qual é o propósito de mexer com Pedro? Qual é o propósito? Porque a igreja precisava romper isso. Ninguém era mais importante aqui nessa história do que o próprio apóstolo Pedro. É icônico esse homem. Então Deus usa Pedro. Mas veja quantas barreiras e opressões para que a igreja continuasse completamente debaixo do pensamento judaizante. O evangelho é só para nós. Amados, naquela época, a igreja rompeu. Por isso o evangelho chegou até Pirinópolis, o evangelho chegou até São Francisco, o evangelho chegou ao Rio, Brasil, Brasília. Mas ainda tem tantos lugares que precisam chegar. Mas sabe que na igreja ainda tem muita gente precisando de uma visitação, de um novo lençol. Porque tem tanta gente mais preocupado com o bem-estar da sua Jerusalém do que com povos, famílias e nações que ainda não provaram da água da vida. É tão difícil falar sobre ir aos campos, é tão difícil. Quando eu falo difícil, não é necessariamente falar, você está entendendo? É difícil é a pessoa, aquilo descer para dentro da sua alma, de tal maneira que diz assim, opa, isso é parte minha. Missões, pregar o evangelho a todas as nações, povos, tribos e línguas, o evangelho chegar a cada nacionalidade, a cada pessoa, a cada povo. Isso não é coisa de uma agência missionária ou de uma maluquice de um pastor. Isso é propósito do coração de Deus. É isso que lateja no coração de Deus. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Lá, Antigo Testamento, Salmo 67. Mas aqui os discípulos ainda estavam obtusos. Mas agora Deus está rompendo, abrindo, para que a igreja possa ir e assumir o seu papel. Ainda nós temos muito que fazer. E eu espero que o Espírito Santo de Deus inunde o seu coração. E assim como mexeu com Pedro e com aqueles discípulos daquela época, chacoalhando, dizendo, olha, ainda há muita terra a ser conquistada, que ele também mexa com o seu coração, com sua alma, e você diga para o Senhor, quem sou eu? Como é que eu posso resistir a Deus? Quem era eu, disse Pedro, para que eu pudesse resistir a Deus? Ou que o Senhor se torne irresistível na sua vida e que você ouça a sua voz. E ao ouvir a sua voz, você diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, Senhor, usa-me como um canal das tuas bênçãos. Usa como um canal de espalhar as boas novas de salvação. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que você tenha um coração grato. E mais do que isso, um coração disposto para orar, disposto para ir, disposto para contribuir, disposto para juntar forças, disposto para que
águas da vida, o rio se torne transbordante e que por onde esse rio passar vai se transformando vida. Que haja bênção na sua casa, que haja bênção na sua igreja, que haja bênção na sua família, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Coloque-se à sua disposição. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oremos. Pai Santo, assim como o Senhor rompeu os grilhões, as lutas e os pensamentos na cabeça de Pedro, eu quero pedir que o Senhor revele a cada um daqueles que estão nos ouvindo. Eu quero que o Senhor revele, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor os visite e que eles percebam quão grande é o Teu amor. Oh, que o Teu amor vai muito mais além de mim. O Teu amor é muito mais. É para todo aquele que crê no Senhor. Como crerão se não ouvirem? Como, Senhor, se não pregarem? Como se não forem enviados? Senhor, oh Deus, levanta, Senhor, o teu povo, levanta a tua igreja, levanta, Senhor, para o louvor da tua glória. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, fortalece-nos a alma, dá-nos uma semana na tua presença, se nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, não resista à voz nem o desejo do Senhor para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero te pedir que você ore por nós, ore pela missão Projeto Zero. Quero também pedir que você compartilhe esse vídeo, quem sabe alguém vai ouvi-lo, e quem sabe a esta pessoa Deus quer falar de uma maneira muito poderosa, tá certo? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado por estarmos juntos, muito obrigado e que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê ânimo para trabalhar. O Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo e o Senhor está abrindo os nossos olhos para servi-lo com toda a graça, com toda a glória. Um beijo no coração, até quarta-feira que vem a gente volta, a gente estuda junto. Compartilha, guarda isso. E se quem não estudou agora, não assistiu, você pode entrar também na nossa página lá no YouTube, vai estar guardado lá e nós convidamos você para participar em todo o tempo. Amém? Ore por nós, ore aqui pela missão e seja um parceiro em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo no coração.